presencialmente, né? Sejam bem-vindos nesta reunião, sejam bem-vindos ao nosso segundo semestre de 2021. Nós já tivemos um momento de acolhida na segunda-feira, então a ideia de hoje é uma reunião mais para que nós, do nosso campus, possamos nos ver, uma reunião tentando seguir essa vibe da acolhida dos servidores de segunda-feira, para quem pôde acompanhar a conversa que os psicólogos fizeram para nós. Eu acho que nos trouxe um pouco mais a sensação de paz ou a necessidade de que nós temos que cada vez nos policiar mais para tentarmos estar em paz nesses tempos, né? Já que ele está tão longo, né? E às vezes nós temos aquela sensação que precisamos estar com tudo em dia, mas isso compromete a nossa saúde daí, né? Então eu começo essa reunião dando as boas-vindas para vocês, que vocês se sintam muito acolhidos, né? Eu não tenho uma fala preparada, porque eu acho que toda essa conversa já foi feita nesses dias, né? Ontem nós recebemos os nossos estudantes, né? Num momento, assim, bastante acolhedor, eu acho, com a conversa da nossa psicóloga Lisiane, e que vem trazendo esse recado para nós, que nós usemos também o tempo não somente para o trabalho, mas que nós possamos cheirar a flor e soprar a vela, né? Eu estou aprendendo a fazer isso, cheirar a flor e soprar a vela, né? Porque às vezes quando nós fizemos esse exercício, parece que o peito não resiste, né, do sufoco que está. Eu não sei se eu falo isso porque ainda não consegui me encontrar com vocês pessoalmente depois que a gente está na gestão. Então, nós temos também, enquanto gestão, digamos que uma certa angústia e também estamos sempre muito preocupados em estar com as coisas mantendo em dia, mas esse período todo, né, ele vem nos trazendo uma angústia muito grande, né? Então, eu acho que agora, nesse quarto semestre de atividades remotas, e já talvez nos preparando, né? Eu quero pensar dessa forma, nos preparando, nos organizando para um possível retorno, já que, graças a Deus, todos nós, eu acredito que vocês já estão também com a segunda dose da vacina. Estamos visualizando aí que os nossos estudantes também estão fazendo a vacina. Então, na melhor das perspectivas, eu acredito que até o final do ano, apesar aí das novas variantes, da situação como um todo, nós vamos estar numa condição melhor, né? Então, a esperança, ela sempre se mantém firme e essa foi a palavra e o sentimento que nós mais usamos nesse período. Então, de forma bem ampla, sem ocupar muito espaço de vocês, e eu também não sou muito boa nas palavras e nem sou da área, mas deixo esse recado inicial, né? Que eu consiga passar para vocês essa sensação de também, que vocês também se cuidem, porque já ficou mais do que claro o quanto todos vocês estão doados e dedicados para a nossa instituição. Então, isso é um trabalho, assim, que é um orgulho para o nosso campus visualizar, enxergar o resultado que nós temos do esforço que cada um vem fazendo. Então, que nós, dentro das nossas casas, possamos de manhã, né, levantar, tomar o nosso café da manhã com a nossa família, reservar um tempo para fazer uma atividade física, reservar um tempo para cuidar de nós um pouquinho, as mulheres, né, nós sentar na frente do espelho, se arrumar, se pentear, passar uma maquiagem, mesmo em casa, afinal de contas, né, somos humanos. Então, que possamos ter também com a nossa família momentos prazerosos, né? E que a vida não seja só isso, cobrança, cobrança e cobrança, né? Então, é com muita alegria, né, que mesmo nesse formato, nós recebemos vocês, repito, né, fico enxergando, é difícil não ver,
não sentir a sensação de que nós estivéssemos naquele auditório com todo mundo presente. É difícil, na segunda noite eu dei aula para o tecnólogo em grãos, é difícil não ter a sensação de que eu estivesse na minha sala de aula, né? Recebendo os alunos, sentindo aquele barulho nos corredores, vendo aquela fila no refeitório. Então, são coisas que é o nosso campus, né? Cada casa que vocês estão é um pedacinho do nosso campus. E para aqueles que não chegaram no nosso campus e estão aqui, que são muitos, já devem ter entendido um pouco do que é esse carinho que nós temos pelo espaço do nosso campus. Então, pessoal, de forma bem geral, eu gostaria, assim, de abraçar cada um de vocês e desejar, assim, que nós possamos seguir nessa energia boa aí, como a Andrea colocou no início, que nós possamos também nos sentir descontraídos e desempenhando a nossa função, mas também cuidando de nós, dos nossos, da nossa família, tá? Eu acho que de imediato eu vou passar para a Francisca para ela poder dar o recadinho, que eu sei que é bem importante, né, Francisca? E depois nós vamos dar continuidade numa ideia de que essa reunião ela é uma reunião leve, pessoal, mais para recebê-los, depois o pessoal do ensino aí vai conduzir a reunião que se configura na mateada do ensino, o nome dado aí ainda pela prof. Patrícia, depois nós vamos conversar um pouquinho sobre ela também, e nós temos aí vários recados do nosso ensino. Vou passar para ti então, Francisca. Obrigada. Boa tarde, colegas. Que bom poder estarmos de volta, né, nesse segundo semestre letivo, que a gente consiga dar conta de todos os nossos fazeres. Eu venho rapidinho em nome da Comissão Eleitoral do Processo de Colegiado de Campus, mas é comunicar a todos, né, que hoje nós estamos nesse processo eleitoral até às 18 horas. Vocês receberam por e-mail, no e-mail da comissão, um formulário de votação que vocês podem estar escolhendo os seus pares, né, de acordo com a sua categoria. Todos os alunos receberam e-mails também. Os e-mails dos alunos que nós encaminhamos foram os que estavam cadastrados no SIGA. Então, se algum aluno, até mais era isso, né? Porque às vezes os alunos entram em contato com quem tem mais proximidade e acaba não chegando à comissão. Se algum aluno não recebeu o e-mail, que peça vocês possam passar meu contato, meu telefone, para falar comigo, ou que ele possa se dirigir ao escritório, que também ficará aberto até às 18 horas com um ponto de votação. Tá? Porque às vezes o aluno troca o e-mail e não troca na secretaria. Então, pode acontecer do aluno não ter recebido devido a ter trocado o e-mail, e a gente consegue as informações via secretaria, tá, pessoal? Mas era essa questão assim. E aí eu peço aos colegas que ainda não responderam o questionário, que assim o façam, né, que amanhã de manhã a gente já quer finalizar essa parte, fazer essa contagem, para que esse processo de eleição do colegiado de campus seja homologado já na segunda-feira, e que o pessoal, a nova equipe, possa estar dando junto à direção da melhor maneira possível. Mas era isso, então. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, pelo WhatsApp. Hoje eu vou ficar à disposição para estar ajudando no que precisar. Obrigada, Francisca. Já quero aproveitar e agradecer aí aos colegas que se disponibilizaram para conduzir esse trabalho da comissão eleitoral, aos colegas que estão disponíveis e já colocaram seu nome à disposição para compor o colegiado de campus, né? Um colegiado que tem uma importância muito grande junto da direção geral. E aproveito aqui para agradecer aí o professor Maurício, a Maria Laura, a Marciele e ao Edson Fumagalli, que vinham, né, nos auxiliando no colegiado de campus com um mínimo, né, de colegas presentes, né, mas que muitas reuniões contribuíram com decisões importantes
do nosso campus. Pessoal, eu vou passar agora para as diretorias, e antes disso, então, coloco para vocês algo que vocês já... Ai, desculpa, antes disso, eu tenho aqui a Valéria que se inscreveu. Perdão, a Valéria está inscrita e o Maurício Lutz estão inscritos. Vou passar para a Valéria antes, Maurício, porque ela já tinha se inscrito antes e me passou. Valéria, nos escuta? Oi, não tinha se inscrito, Valéria, não era? De repente, foi sem querer. Então, assim, aproveitando, agradeço a oportunidade também. Entrei como suplente, incansáveis reuniões, trabalho, mas faz parte. É um conselho importante, um colegiado importante. E já ressalto também que esse semestre vai ter eleição para os conselheiros do Consup. Tá? Então, já de antemão, solicito aos colegas vão se organizando, quem tem interesse de se candidatar, né? Já vou plantar a sementinha aí, né? Só para avisar, então. Obrigado, era isso, Ana. Tá joia, então. Muito obrigada. Pessoal, então, passando para as diretorias, né? As diretorias vão fazer um breve boas-vindas para vocês e colocar alguns informes, mas antes disso, então, eu trago a questão da nossa alteração que nós tivemos no ensino por conta da saída da professora Patrícia. Foi um momento, digamos, que não deu tempo, né, Patrícia, de nós trazer para a reunião geral, e antes de entrarmos em férias, em recesso, achamos importante já fazer o comunicado na lista geral, e foi isso que vocês receberam no final do semestre. A professora Patrícia, então, recebeu um convite para compor a equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Com isso, a professora Elisandra está assumindo a direção de ensino. Então, antes de passar para a prof. Patrícia, eu quero colocar aqui, né, quero agradecer a professora Patrícia, né, por tudo o que colaborou no nosso campus, no período que esteve conosco, né? A gente sabe que esse período que ela vai para a reitoria é um período, digamos, de gestão, mas a gente sente muito, né? Sabe o quanto vai ser importante ter você lá, representando o nosso campus também, mas eu, particularmente, né, é um desafio grande estar conduzindo o campus em uma condição que a gente começou juntos, né? Então, nós já estamos fortalecidas, eu acho que nisso, né, Patrícia? Já passamos a fase emocional, digamos, e só tenho a te desejar sucesso. Eu sei que vai fazer um trabalho brilhante, né, pela frente, que tem lá na Pró-Reitoria. E agradecer à professora Elisandra aí por aceitar esse desafio. Então, eu passo para ti, não sei se quiser deixar uma palavrinha aí para os colegas. Me pegou de surpresa nessa, né, Ana? Mas, Ana, só queria falar para os colegas, né, foi um processo de desapego ao longo do final do semestre até agora, das férias, né, que fui me desapegando das questões do ensino, passando para a Elis, para a Rosângela, e a Marcinha, que também vai assumir, né, a Marcinha como substituta da Rô, na CGE. Então, eu só tenho a agradecer as oportunidades, né, falei isso na reunião de coordenadores, quando tive a oportunidade de conversar com os coordenadores e explicar os motivos, né, da minha saída do cargo, da direção de ensino, e agradecer as oportunidades que iniciaram lá na coordenação do TA, quando eu cheguei no campus, e depois avançando na CGE, quando o professor Rodrigo e a Ana Paula me convidaram para a CGE,
Depois a Ana foi para a DPDI, acabei assumindo a DE no meio da pandemia ali, quando começamos, né? E certamente eu falei isso para os coordenadores e para a equipe do ensino, quando um dos nossos colegas, ele é convidado a participar da equipe da reitoria, de certa forma, acho que todos nós temos que nos sentir convidados e com o nosso trabalho visualizado como um bom trabalho, né? Então, eu vejo que todos nós que compomos o ensino de alguma forma, e os colegas que também não compõem, porque o ensino, ele anda ligado à DPDI, à UDAD, à DPEP, né? Todos nós temos um único propósito, que é ensinar e formar alunos. Então, quando a gente recebe um convite, eu penso que é porque a gestão, digamos assim, maior, né, do Instituto, consegue enxergar na gente de que nós estamos andando bem. E eu fiquei muito feliz com o convite. É algo que há algum tempo, quem me conhece mais intimamente sabe que eu buscava ficar um pouco mais perto da família, então certamente eu vou conciliar isso com a oportunidade de um novo aprendizado, né? Porque vou me desafiar a ir atuar numa área que nesses últimos anos eu atuava como professora, pesquisadora, mas não atuava na pós, estava atuando diretamente mais no ensino da graduação, né? Então, eu vou ter que aprender muita coisa, por isso que eu disse, Andréia, ali, que eu estou recém na marcha 1, e aos pouquinhos eu vou aumentando a minha marcha lá no cargo. Mas eu só quero agradecer mesmo a todo o campus, porque me senti muito apoiada no ano passado, com toda a situação que nos foi colocada, né? E o quanto foi importante ter todos os colegas pegando junto, trabalhando junto. E esse ano também foi da mesma forma. Agradecer a Ana Rita, falei para ela que ela não foi egoísta, porque ela simplesmente podia nem ter me falado desta possibilidade, né? Então, a Ana acabou me oportunizando também, poder escolher se eu gostaria de continuar na DE ou traçar esse novo desafio. Então, te agradeço, Ana, agradeço ao Douglas, ao Luciano, ao Thales, que estavam comigo esse ano na gestão, né? Só a gente sabe o que nós já passamos nesse meio ano e o quanto nós crescemos como pessoas e profissionais, e eu acho que o campus como um todo também vem crescendo bastante, a gente vem se tornando cada vez mais unido, me parece, né? Mesmo que a gente esteja distante, assim. E desejar muito sucesso para a Elis. Eu sei que a Elis era a minha dupla dinâmica, como a gente dizia, mas ela e a Rô e a Marcinha vai entrar aí, vão virar uma dupla, trio dinâmico. Tenho certeza que vai continuar o ensino estando em boas mãos, tá? Então, agradeço a todos vocês, vou continuar dando minhas aulas como prof, estou ali no horário, vou seguir minha vida normal, só vou estar auxiliando o campus numa outra diretoria lá na reitoria. Acho que nós temos que enxergar assim, né? Vai ser mais um canal que se abre com a reitoria aqui pelo campus, tá? Então, agradeço a vocês e sucesso às meninas aí que vão compor o ensino agora. Obrigada, Patrícia, e nós desejamos muito sucesso mais uma vez para ti. Vai ser um desafio, mas nós temos aí um grupo muito coeso que vai dar conta, se Deus quiser. Então, pessoal, a professora Elisandra, ela já está como diretora de ensino, a nossa colega Rosângela é a nova coordenadora geral de ensino, e nós temos uma substituta já muito atuante, que se disponibilizou já para participar da reunião da equipe, segunda-feira, a nossa colega a professora Márcia. Então, meninas, sejam muito bem-vindas, né? E nós também temos uma alteração na nossa coordenação de assistência estudantil. A partir da semana que vem, a professora Josiane Herbes assume a CAI do campus. Então, praticamente, nós temos uma mudança total no nosso ensino. Então, nós já trouxemos para vocês essas informações, porque o ensino, com todo o respeito, né, a todas as diretorias e a todos os outros braços que o campus tem, são muito importantes, né? Mas o nosso ensino, ele acaba sendo o cerne, digamos, da instituição, tá?
Então, nós temos várias mudanças, né, ocorrendo no início desse semestre, tá? Ainda não temos um nome para a extensão, professor Maurício, então esse nome eu não irei divulgar hoje, porque ainda não temos, mas logo que nós tivermos, vocês serão os primeiros a saber, tá? Não, Ana, eu pensei no sentido que eu estou toda hora conversando com a Josi, alguma coisa da extensão, né? Só para também Sim, não... ela ainda continua de coordenadora de extensão, tá? Ela ainda continua, né? Até o início, dia 1º de 9, né? Então, foram algumas alterações que nós, enquanto gestão, julgamos importantes. Eu aproveito aqui também para fazer o meu agradecimento à colega Marcele. Acredito que ela não está agora na reunião, mas se esteja, a gente reconhece todo o trabalho que foi realizado, né? E foram alterações necessárias, né? Todos que estamos aqui na gestão estamos de passagem, logo os nossos ciclos acabam e uma nova gestão assume, tá? Então, eu vou passar de imediato aí aos diretores para darem boas-vindas e eu acho que eu vou passar para a nossa nova diretora de ensino já, então, que depois a reunião vai ser mais com elas, tá? Boa tarde, colegas. Para quem nós não tinha dado no iniciozinho ainda, agradeço, né? Apesar do nervoso, né? Que ainda não estamos, como a Patrícia falou, estamos desapegando de uns locais, se apegando em outros, né? Comentava com os colegas coordenadores ontem que eu estou me desapegando do material impresso, que era o que eu me envolvia muito, né? E passando para a Rô. E a gente vai se adaptando, né? Foi difícil, né, ali a decisão, especialmente pelo todo o trabalho, né, que eu fazia junto com a Patrícia ali, a gente acostuma estar toda hora com a pessoa, né, conversando, e então foi, né, difícil por um lado, mas também feliz por outro, né, pela Patrícia e a Ana ter confiado no meu trabalho, né, e poder contribuir mais um pouco aí. Agradeço a receptividade dos outros colegas diretores, né, que tem me ajudado bastante, porque a gente novata vai na marcha lenta, que nem diz a Patrícia, né, apesar que, como os colegas colocaram, a marcha lenta da Patrícia deve estar colocando todo mundo para correr, né, mas os colegas ali, agradeço de coração todo o auxílio, né, agradeço também a Rosângela e a Márcia por ter aceitado, né, trabalhar conosco, né, tem nos ajudado bastante, a gente tem está se ajustando, né, nessa primeira semana. Nossas portarias saíram na sexta-feira, mas durante o recesso ali, a gente fez a transição, né, como era de esperar, a Patrícia me deixou tudo organizado, né, uma listinha com tudo explicado, né, então não tem como dar errado. Então, agradeço. E dizer que vamos continuar à disposição, trabalhando no mesmo formato que a professora Patrícia, daqui a pouco mais vamos ter a pauta mais relacionada ao ensino, né, com os slides herdados da professora Patrícia, vocês vão continuar vendo muita coisa dela nas nossas reuniões, né, porque ela nos passou ali todos os documentos, né, então fica muito fácil. Peço, assim, compreensão dos colegas nesse início, né, que a gente aparece assim plena, mas a perninha embaixo da mesa fica tremendo, que nem eu digo, né, do nervoso nesse início, talvez não tenhamos resposta para todos os questionamentos dos colegas, mas possam ter certeza que a gente vai procurar descobrir, né, para tentar atender a todos os colegas da melhor maneira. Então, vou seguir no mesmo ritmo da Profipate, não tem hora para entrar em contato comigo, né, WhatsApp, e-mail, fiquem bem à vontade sempre que precisar, tá? Depois, na hora do ensino, a gente conversa mais um pouquinho. Vou passar para a Rosângela e a Márcia darem um oi também. Boa tarde, colegas. Tudo bem? Gostaria, né, de agradecer, primeiramente, o convite também e me colocar à disposição, né, como a Elisandra falou, a gente está participando, né, no máximo que os meus horários têm permitido, eu estou me colocando à disposição, né, para acompanhar as gurias em todas essas questões do ensino. Então, no momento que elas acham oportuno, né, em convidar, eu estou participando. Me coloco à disposição também de todos os colegas, né, para que, se caso precisarem e acharem pertinente, né, podem me procurar também.
Boa tarde, colegas. Desculpe a demora aqui, estamos nos dividindo em casa, um de um lado e outro do outro, o Cid dando aula, então a internet está um pouquinho lenta aqui. Agradeço, né, a acolhida, a receptividade de todos, né, o convite, né, recebido da equipe da gestão do ensino para fazer parte, né, desse grupo tão bacana, né, tão comprometido com a instituição. Então, me senti bastante lisonjeada, né, com o convite, e faço das palavras da Elis, da Márcia, né, as minhas. Também encontrei, né, assim como a Elis encontrou o ensino muito bem organizado, né, também encontramos a CGE com tudo muito organizado também, e isso facilita muito, né, quando a gente passa por esse processo de transição, e para mim vai ser um desafio, porque eu não sou muito organizada, né, mas vou ter que entrar nesse ritmo, né, porque como é bacana a gente encontrar um trabalho, assim, bem conduzido, bem organizado, né, sistematizado, e então eu espero dar continuidade a esse trabalho, e fico à disposição também, agradeço muito a Márcia, né, a parceria, o aceite dela para fazer parte, né, da nossa equipe, e a gente sabe da importância, né, da gente ter, né, outro colega para nos ajudar, nos apoiar nas ações, né, porque eu percebo, assim, o trabalho da CGE, assim como é da DE também, mas eu acho que a CGE é um trabalho, às vezes, muito burocrático, né, e às vezes a gente acaba ficando um pouco bitolada em dar conta da burocracia, em responder e-mails, né, em providenciar as documentações que os colegas precisam e tudo mais, em passar orientações, e às vezes a gente não consegue vislumbrar a dimensão maior do ensino, né, que é o fazer pedagógico, é pensar sobre o fazer, né, e tendo uma colega como a Márcia, né, que também é uma colega que eu admiro bastante, né, que se preocupa bastante com o ensino desde sempre, né, desde que eu a conheci, então eu penso que ela vai nos ajudar bastante, assim, a ampliar um pouquinho o nosso olhar, né, sobre o ensino e nos ajudar, né, para que a gente possa conduzir cada vez melhor, né, então, grata, né, pela oportunidade, pelo privilégio, né, de estar nessa função e poder compartilhar de tudo isso com todos vocês. Obrigada. Tá joia, pessoal. Muito obrigada. Eu acho que vamos fazer uma rodada rápida dos diretores, né? E colocando os informes gerais das diretorias e depois a gente segue na reunião, na mateada do ensino, né? Fiquem à vontade, não sei se Douglas, pode ser? Estou te enxergando aqui na minha frente. Sim, posso sim, Proviana. Boa tarde, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É uma grande satisfação a gente estar iniciando mais um semestre. A gente sabe que, apesar de todas as dificuldades, né, com todo esse grupo unido, a gente com certeza vai ter um semestre bastante exitoso. Então, todas estamos sempre de portas abertas para recebê-los, para tirar qualquer dúvida, passar qualquer informação. Qualquer diretoria a gente tem esse trabalho à frente, e qualquer coisa que vocês precisarem em relação à DPEP, fiquem muito à vontade para entrar em contato com a gente e estaremos sempre à disposição de vocês. Eu acho que posso usar uns minutinhos, Profiana, só para a gente passar algumas informações que a gente tem em relação aos eixos da DPEP, digamos assim, da pesquisa, da extensão e da produção, que é algumas informações importantes que a gente teve nesses últimos tempos e também um certo planejamento que a gente tem para os próximos meses, né, que nos esperam. Mas, basicamente, pessoal, assim, de uma maneira rápida, até para não tomar muito tempo de vocês, a questão em relação aos projetos, né, da pesquisa de 2021-2022, todos estão implantados. A gente teve 17 bolsas de iniciação científica aprovadas nesse período, dos nossos pesquisadores do nosso campus. Também tivemos a aprovação de uma proposta de recurso para apoio de projetos, no valor de mais de R$6 mil. Então, mesmo com toda a dificuldade que a gente tem em nosso campus, quanto à distância, quanto às questões remotas, a gente conseguiu manter boa parte das atividades da pesquisa que vinham sendo desenvolvidas. Também, uma informação bem importante, que é em relação à nossa JIP, que, infelizmente, a gente teve que
postergar um pouco a data, né? Que a gente tinha um planejamento para agora, para setembro, porém, por conta de algumas dificuldades quanto a sistema de inscrições, a gente precisou deixar essa data um pouquinho mais para frente, a gente acabou colocando para novembro. Então, a GIP irá ocorrer entre os dias 3 e 5 de novembro. A gente já tem praticamente todo o cronograma de trabalho da jornada pronto, desenvolvido. Inclusive, ele foi desenvolvido também por alguns alunos nossos que se uniram, né, na promoção, né, nas palestras e minicursos. Então, boa parte da programação ela foi também desenvolvida e colocada por nossos estudantes. Então, vai ser algo bem interativo, com vários minicursos, algo que vai ser bem chamativo aos nossos alunos. Também em relação à pesquisa, tem um aviso aqui da professora Patrícia, né, nossa coordenadora, que ela pediu só para avisar para os nossos coordenadores de projetos e nossos bolsistas sobre uma reunião no dia 27, agora na sexta-feira, às 2 horas. A professora Patrícia já me enviou um e-mail, né? E aí, quem puder, tiver bolsa, tiver projeto, por favor, tenta tirar uns minutinhos ali só para participar da reunião, porque ali a gente vai passar algumas informações quanto às prestações de conta, a questão de relatórios finais e parciais, que a gente sabe que tem sempre vários e acaba ficando um pouquinho confuso, muitas vezes, aquele cronograma de prestação de contas. Em relação à pós-graduação, né, a gente teve a entrada da segunda turma da especialização em Ciências e Matemática. Se eu não me engano, agora, nessa semana, está sendo feita a matrícula dos alunos, e muito provavelmente agora, na próxima semana, já inicia as aulas da segunda turma de mais uma das nossas especializações. Também coloco, né, pessoal, em relação à coordenação de extensão, logo a gente vai estar lançando para vocês o nome da nossa próxima coordenação de extensão, né? A gente já tem o contato, só está esperando algumas respostas, digamos assim, tá? Então, eu até peço ali, eu estava olhando para o Maurício, para a Francisca ali, não pressionem muito ali nos comentários, senão vocês vão assustar a próxima pessoa que vai estar à frente da coordenação, tá? Mas a gente sabe que é uma coordenação muito bacana, é um trabalho muito legal que é desenvolvido na coordenação da extensão. Então, certamente é um trabalho muito bom que vai ser feito. Eu digo assim, o único problema é quando larga uma normativa nova do Estado e aquele pandemônio, né? Não, com certeza. E sempre tem que ser tudo muito rápido, né, Maurício? Para ontem, porque tem estagiário na rua e plano de termo de compromisso e mais isso e mais aquilo. Perfeito, sempre tem, né? E, pessoal, bem breve também em relação à coordenação da extensão, a gente teve 11 ações cadastradas, agora a gente está com 4 também ações no fluxo contínuo. Em relação aos estágios, né, até que o Maurício apontou, a gente tem 60 estágios obrigatórios das licenciaturas ocorrendo atualmente, 63 estágios obrigatórios em empresas, no caso dos cursos que tem os estágios obrigatórios que acabam indo para empresas, cooperativas e tudo mais, e 23 estágios não obrigatórios via instituição ou via agentes de integração. A gente também teve, nesse período, nesse último mês, digamos assim, a reconsolidação do nosso NAI, que seria o nosso Núcleo de Ações Internacionais, não só do campus, mas também via reitoria. E esse Núcleo de Ações Internacionais ele está cada vez mais coeso, está sendo trabalhado o centro de idiomas, está sendo feita toda uma busca por intercâmbios, uma relação maior entre a nossa instituição com instituições fora do país, justamente para tentar oferecer para os nossos estudantes algumas possibilidades a mais quanto ao intercâmbio, quanto à busca de ensino também em outras instituições fora do Brasil. Aqui, em relação ao NAI, aqui no nosso campus, a gente tem um grupo de trabalho em que a nossa presidenta é a professora Natália Cato, tá bem? Também, ao longo de todos esses tempos, para o próximo semestre, a gente vai estar buscando cada vez mais a questão de convênios, cooperações técnicas com empresas, cooperativas, instituições, alguns trabalhos que vão se tornar cada vez mais comuns da gente escutar dentro do nosso dia a dia de trabalho vai ser a questão do acompanhamento de egressos, que é um trabalho que vai ser feito principalmente junto com as coordenações quanto ao nosso monitoramento dos nossos egressos,
e também a curricularização da extensão. Eu sei que todas as reuniões, basicamente, a gente sempre comenta sobre a curricularização da extensão, mas ainda não chegou para nós muitas informações quanto ao trabalho em si da alocação da extensão dentro da curricularização junto ao ensino. Mas, ao longo deste ano, provavelmente, talvez mais ao início do ano que vem, a gente vai ter mais informações e vai iniciar um trabalho mais concreto em relação a esse processo da curricularização da extensão. Pessoal, em relação à produção, que a gente sabe que acaba sendo aquela coordenação que tem um maior contato com o campus, quase que no dia a dia, né? Hoje dirigida, né, pela professora Nariellen, a gente tem bastante trabalho lá dentro, porque basicamente, como o campus é muito grande, tem muita movimentação de animais, muito trabalho em cima de plantas, a questão de roçada, a gente basicamente manteve todo esse manejo. Então, hoje, se a gente chegar lá no campus, vai encontrar tudo bonito, roçado, os animais bem cuidados. Então, basicamente, está tudo pronto para quando a gente puder em si retornar, vai encontrar basicamente como a gente deixou o nosso campus. Hoje, dentro da coordenação da extensão, a gente vem fazendo todo o planejamento das próximas safras. Então, todo aquele manejo de planta, todo o manejo animal que vai ocorrer ao fim desse ano, para iniciar o próximo ano, tudo isso vem sendo desenvolvido da mesma maneira. Alguns últimos pontos, pessoal. Como a gente teve muita produção na questão de frutas, mudas forrageiras, a gente vem fazendo muitas doações também. Vocês devem estar acompanhando junto às mídias, né, do campus. Então, muita doação de fruta, doação de forrageira, de plantas forrageiras, né, para produtores, e as frutas basicamente indo para aquelas instituições que a gente tem um vínculo maior aqui na região. Basicamente, instituições sociais, né, que tem uma necessidade muitas vezes da questão da doação. Ainda na doação, né, a gente comentou nas últimas reuniões quanto à carne que a gente ainda tinha no campus, a gente fez análise, toda a carne está com qualidade ótima para a questão de doação. Agora a gente já vem trabalhando junto com a Prefeitura de Alegrete e de Manuel Viana para fazer esse processo. Hoje mesmo eu tive contato do pessoal da Secretaria da Educação e da Secretaria da Agricultura, e a gente já deve estar encaminhando ainda essa semana o processo de doação dessas carnes para essas instituições que têm maior necessidade. Isso inclui hospitais, escolas, a questão de asilos, todas essas instituições que têm uma necessidade maior de alimentação, digamos assim. Algumas últimas coisas que foram feitas no último semestre, né, em relação ao leilão de animais que a gente colocou ainda no semestre passado, a gente conseguiu fazer o leilão, teve um quantitativo bem considerável de venda dentro do campus, e a gente hoje espera que futuramente a gente consiga reter novamente esse recurso que foi aportado da venda dos animais. E se tudo der certo, a gente vai conseguir ter esse recurso para implantar de volta no nosso campus. E, basicamente, né, pessoal, para ir fechando a questão da produção, a gente vem trabalhando naquela nossa proposta inicial, que é uma melhoria da questão das LEPEPs. Logicamente que, com toda essa falta de recurso, dificulta um pouco, né, porque é uma questão estrutural muito grande, porém a gente vem trabalhando bastante na melhoria, a gente teve a aquisição de microtrator, então tem algumas coisas já que a gente está conseguindo melhorar aos pouquinhos. E também, né, Profiana, a gente tem conversado bastante da revigoração da pista de atletismo, né, do campo de futebol. A gente vem trabalhando junto ali, buscando um trabalho agronômico, né, ali para conseguir fazer essa revigoração do campo, também da pista de atletismo, junto com o pessoal da produção. Pessoal, fui um pouquinho rápido aqui para passar algumas informações mais importantes, para dar um tempo maior. A gente sabe que depois a Elisandra vai ter bastante trabalho, né, para passar para vocês. Basicamente isso, das informações mais importantes. A gente fica à disposição, qualquer coisa, qualquer desses pontos que vocês queiram dar uma conversadinha, vão nos chamando ali, que a gente vai conversando com vocês. A partir do semestre agora, a gente vai buscar fazer algumas reuniões mais focadas com cada grupo, com aqueles docentes e técnicos que têm trabalhos de pesquisa, trabalhos de extensão. A gente vai buscando fazer reuniões com vocês separadamente, justamente para auxiliar um pouco mais no processo de desenvolvimento dos trabalhos. Mas, ao longo do semestre, então, a gente vai se comunicando.
Pessoal, acho que de minha parte era isso. Profiana, obrigado pelo espaço, e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente vai sempre estar à disposição. Obrigada, Douglas. Eu já passo de imediato para o próximo colega, pode ser Thales, estou te vendo aqui também. Pode sim, Ana. Então, colegas, boa tarde novamente, boa tarde a todos, né? Espero que vocês tenham conseguido descansar um pouquinho, né? Os docentes nas suas férias, os técnicos que fizeram uma semana de recesso também, recarregar as baterias, né, para o segundo semestre. E hoje, de forma muito breve, vou trazer algumas informações, então, relacionadas à DPDI. Tá? Então, o primeiro ponto, pessoal, não sei se vocês conseguiram acompanhar o CODIR hoje pela manhã, é o processo seletivo 2022, né, para os cursos técnicos integrados ao ensino médio. Então, geralmente esse é o nosso primeiro processo seletivo do ano, né, dos cursos técnicos integrados, que começa, e hoje foi ratificado, né, uma informação que já tinha sido comentada no último CODIR, que é a forma de ingresso, né? Então, assim como para 2021, para 2022 a forma de ingresso vai ser o sorteio eletrônico, né? Ainda não temos condições sanitárias para fazer uma prova, né? E fora todo o processo que tem por trás, né, da organização de aplicação de prova, contratação da empresa, né? Então, hoje foi ratificada essa questão. Como a forma de ingresso é uma definição do Conselho Superior, né, foi hoje discutido no CODIR, e através de uma resolução ad referendo, né, a professora Nídia vai publicar a resolução, então, alterando para 2022 também essa forma de ingresso por sorteio, né? Depois vai ser pautado no Consul, né, para homologar a decisão. Então, pessoal, a previsão de início das inscrições dos cursos técnicos integrados é no dia 15 de setembro, tá bom? Então, não é a data, não está fechado ainda esse período, né? Ele pode sofrer alguma alteração de cronograma, mas a previsão de início é de 15 de setembro até 24 de outubro, certo? São cerca de 40 dias, então, que a gente vai ter para receber as inscrições, certo? Então, essa primeira semana está um pouco mais turbulenta, digamos assim, as demandas, né, no retorno do semestre letivo, mas na próxima semana a gente já vai começar com algumas atividades para divulgação dos nossos cursos. Então, em resumo do processo seletivo do integrado, era isso. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês é sobre a PDP 2022, que é o nosso plano de desenvolvimento de pessoas, né? Então, desde julho está aberto, né? A coordenação de desenvolvimento de pessoas da reitoria, ela encaminha e-mails, né? Lembrando sobre a importância dos servidores cadastrarem suas intenções de capacitação, né? Através de um formulário. Hoje, depois da nossa reunião, eu vou enviar um e-mail da DPDI reforçando também, né? Se não me engano, iniciou no dia 8 de julho, dia 8 de julho, a receber as demandas dos servidores, e o formulário vai estar recebendo até o dia 10 de setembro, certo? Pessoal, lembrando então, por que é importante a gente fazer essa previsão de capacitação, né? Então, nós temos um decreto, né, decreto 9.991 de 2019, que instituiu a política de desenvolvimento de pessoas, e então é necessário que se faça um planejamento de todas as ações de capacitação. Então, por exemplo, se eu pretendo fazer o afastamento integral para fazer o meu mestrado, meu doutorado, e em 2022, eu preciso planejar isso agora em 2021, certo? A licença capacitação, participação em eventos e cursos. Todos esses tipos de cursos, de capacitações, a gente deve prever na PDP, certo? O Maurício perguntou ali, né, se é obrigatório. É isso, Maurício? Essa previsão? Sim, é necessário fazer a previsão, porém a lei, ela permite algumas janelas, né, para fazer ajustes, né? Então, no primeiro semestre tem uma janela, e no segundo semestre, geralmente, tem uma janela também de ajustes, né? No caso do afastamento integral, né, eu lembro os colegas, é muito importante, a licença capacitação também, né? Ainda a licença capacitação, ela tem uma certa flexibilidade, né, porque tem um percentual máximo. Antes, se eu não me engano, era 3%, depois o decreto foi atualizado para 5% dos servidores que podem sair simultaneamente, né? Então, a gente consegue fazer esses ajustes desde que não ultrapasse esse teto de servidores, né? Mas, especialmente para afastamento integral, ressalto para os colegas,
planejem, né? Se não tem certeza ainda se vão fazer, planejem também, né? Se não sabem, né? Daqui a pouco surge a oportunidade do mestrado, do doutorado, então é melhor estar planejado, tá bom? Então hoje eu vou reforçar isso no e-mail da DPDI. Andréia, tá inscrita? Thales, eu fui preencher esse formulário para licença capacitação e eu fiquei numa dúvida ali, porque ele pergunta o nome do curso, onde tu vai fazer o curso, quantas horas são, e eu fiquei assim, eu quero preencher, mas eu não sei se eu vou fazer, eu quero ver se surgir alguma coisa o ano que vem, daí eu gostaria de fazer, mas eu não tenho certeza ainda, eu não sei o curso que eu vou fazer, daí eu acabei desistindo de preencher, porque ele pede muitas informações ali. Tem como eu colocar alguma coisa que não seja realmente o que eu vá fazer ali, e depois, se surgir a oportunidade, eu mudar, só para deixar cadastrado isso? Até para complementar o que a Andrea colocou, Thales, de vez em quando também a gente se candidata a mais de um curso, né? Tu participa da seleção de doutorado, ou pós-doutorado, ou mestrado, que seja, em 2 ou 3 instituições, e tu não sabe ainda em qual tu vai cursar. Eu senti essa mesma dificuldade. Perfeito. Então, vou tentar resumir para vocês, assim. Às vezes a gente não sabe realmente o que vai cursar, né? Eu sou professor lá de Química, meu exemplo, né? Mas eu não sei se ainda vou fazer um mestrado em Educação e Ciências ou se vou fazer em Química Orgânica. Então, eu vou planejar os dois, tá? Então, a gente pode preencher o formulário quantas vezes, né? Várias vezes. E no caso, André, eu tenho mais específico ainda que tu não sabe bem o curso, né? Tu pode fazer, uma previsão ali na licença capacitação, mas depois tu pode alterar esse curso. É importante que ele esteja previsto no plano, certo? Então, tu faz uma previsão ou da área do curso que tu quer fazer, né? Lembrando ali, a licença capacitação tem um número de horas ali, depois qualquer coisa a gente pode repassar essa informação também. Mas é importante que vocês façam esse planejamento, mesmo que não seja exatamente o curso, né, depois pode ser feita alteração. E no caso da pós-graduação ali, eu sugiro que coloquem 2, 3, 4, 5 possibilidades, né? O importante é que esteja planejado, né? Então, pessoal, na primeira etapa a gente levanta as demandas, né? E também, no momento posterior, a reitoria, através da CDP, CGP e DPDIs, né, a gente analisa, então, as necessidades também de capacitação, né? Cito, por exemplo, hoje aqui em todo Farroupilha, está correndo um curso sobre aposentadoria, né, que é uma demanda da área de gestão de pessoas. A gente sabe que com a reforma da Previdência isso mudou muito, né? Então, hoje nós temos aqui no campus a colega Rosenária, a colega Elis, da CGP, as duas estão participando dessa capacitação, que foi uma necessidade elencada em todos os campos no PDP para 2021, certo? Então, também é um espaço para a instituição conhecer as demandas dos servidores, certo? Thales, no formulário é obrigatório ter a área? Sim, Maurício, ele pede a área ali no formulário. Não, eu sei que ele pede, eu estou dizendo se ele é obrigatório. Sim, por isso que até na área da pós-graduação eu indico, né? Se tu não tem certeza ainda, tu cadastra mais uma vez em qual programa que tu pretende ingressar. Tá, mas aí que vem aquela pergunta, tá? Me inscrevi em 5, mas daí apareceu uma oportunidade de uma bolsa. Lá no 6º que eu não inscrevi, dá para, como eu tinha feito a previsão, mas independente de ser de outra, ou Olha, não? Maurício, eu entendo que tem que ser na área, né? No caso da pós-graduação, na área. Agora, na licença capacitação é mais flexível, certo? Agora, na pós-graduação, tu tem que ter a área ali do programa, né? Que são das grandes áreas ali. Mais alguma dúvida, colegas? A Natália se inscreveu, Thales. Natália Lopes. Claro. Oi, Thales, tudo bem? É de 5 em 5 anos a licença capacitação, né? Que a gente adquire o direito. Isso. A cada e 5 anos... se fechar, por exemplo, se fechar 10 anos, por exemplo, e tu não tiver tirado nenhuma, tu perde. Perde a primeira, isso. Então, tu tem até 9 anos, 11 meses para te iniciar a tua licença lá para te não perder ela, certo? Tá, aí, do primeiro digamos quinquênio. assim, tirou no 9º ano, aí dali é que vai começar a contar mais 5 anos, é isso? Não, é de 5 em 5 anos.
Ah, tá. Né? Ele começa a contar pelo teu tempo de exercício. E tem alguma lista de cursos que vocês tenham para essas licenças capacitação? Porque mudou bastante as regras, né? Não sei como Não, é a que está gente sendo. não tem uma lista de cursos, né? É a critério do servidor dentro das suas atribuições, né? Dentro da sua área de atuação, né? Por exemplo, um docente vai buscar na sua área de atuação ou nas áreas que estão envolvidas ali. Então, tem uma carga horária mínima, né? Depois eu posso repassar essas informações por e-mail também para vocês direitinho. É que assim, ó, sinceramente, eu fiquei bem confusa depois que mudou as regras, como é que tipo, qual curso que eu poderia, sabe? Eu queria ver se já tem alguém que tirou essa licença capacitação depois da mudança de regras e quais cursos essas pessoas fizeram. Era isso que eu queria saber. Não, tranquilo, eu posso Não te sei se tem encaminhar. como passar pra Sim, gente. posso encaminhar, depois organizo no e-mail, mando na lista, porque, assim, na verdade, o maior limitador é a carga horária dos cursos, né? Nós temos que cumprir 30 horas semanais, se não me engano. Agora eu não tenho de certeza aqui. Então, por exemplo, se o servidor vai tirar uma licença capacitação, uma parcela de 15 dias, né, ele vai ter que ter um curso de 60 horas, ou cursos que somem 60 horas para poder fazer o afastamento, né? Lembrando que a gente pode utilizar cursos à distância também, né, desde que tem uma limitação quanto a curso de idiomas, se eu não me engano, né? Então, são essas particularidades, mas eu posso fazer um resumo para vocês e encaminhar também a legislação que trata hoje, né, e também a nossa normativa institucional que regulamenta isso. Mais alguma pergunta? Desculpa, não vi o chat. Thales, a prof. Patrícia Marini coloca que tem as mesmas dúvidas da Natália, e o Maurício Lutz coloca que no caso do servidor sair, a área vai ter que dar conta da carga horária do colega, ou tem direito de um substituto. E nós temos inscritos também. Tá. Então, quanto... Antes. Desculpa. Não, se a licença capacitação ainda tem que passar pelo colegiado do curso. E aí vem a segunda pergunta. Se não tem que passar, ou se tem que passar, o curso vai ter que suprir a carga horária do colega para liberar ele? Tá, vamos por partes, então. A licença capacitação, ela não gera direito a substituto, né? Então, não é um dos casos que gera direito. Então, no caso, se o servidor vai sair em licença capacitação, a área tem que abraçar a carga horária daquele servidor, né? Então, quem que avalia a licença capacitação, né? Bom, o servidor planeja, né? A licença capacitação, ela tem um parecer, no caso dos tais, da CIS, no caso dos docentes, da CPPD, tem um parecer da área de gestão de pessoas do campus, quanto à legalidade, né? Tem um parecer da chefia imediata e da direção geral, né? Então, legalmente, no nosso regulamento, são esses os pareceres que são necessários para a concessão da licença capacitação, né? A nossa instrução normativa, se eu não me engano, a última versão é de abril desse ano, né? E ela traz esses itens, né, que a gente precisa cumprir de avaliação. Mas, claro, que a consulta à área é necessária, no caso, principalmente nos casos dos docentes, né, para ver se consegue se organizar isso de alguma forma para que se atenda à saída daquele servidor naquele período. Certo, Maurício? Tranquilo. Colegas, eu não sei quem é o próximo, pode falar, fique à vontade. Eu, mais para colaborar um pouco com o Thales também, a questão é assim, tem bastante colega novo, né, Thales, está entrando aí, não tá, eu estou vendo o pessoal perguntando ali, que a gente tem direito a esse, a cada 5 anos, né, 3 meses, no máximo 90 dias, não necessariamente tenha que ser 90 dias, pode ser 30, pode ser 60, né, o máximo 90 dias da licença capacitação. E aí tem o regulamento da última licença que saiu também, Thales, eu acho que me lembro assim, acho que a última foi 2017, 2018 ali, que saiu aquelas regras dos cursos que tem que estar matriculado, que eu acho que essa é a dúvida maior da Natália ali, porque andou mudando alguma coisa, que tem que ter cursos de tantas horas para te estar cursando, mesmo online tem que ter tantas horas. É o decreto de 2019, Francisca, se eu não me engano. Então eu acho que isso aí mais que para te encaminhar, né, para o pessoal, para a gente estar lembrando aí como é que funciona.
E acaba muito que a gente acaba perdendo também esse período, porque aí passou 5 anos, tu não fez o curso, tu não tirou, aí completou 10 anos, perdeu. Isso aí tem que ficar ligado também, porque acontece bastante. E uma coisa também que eu gostaria de colocar sempre que o pessoal aí depois tira a licença de capacitação e depois, numa outra oportunidade, quer fazer um doutorado, um mestrado, que é o afastamento integral. Isso também tem que cuidar, porque para fazer o afastamento integral não pode ter tirado essa licença de capacitação nos 3 anteriores anos, né? Então também 2 anos. 2 anos, aí tu vai lá, tira a capacitação, aí depois, eu quero for integral, e aí vai ser barrado. Essas coisas assim, que às vezes a gente fala, tem direito, tem um monte de direito, mas aí tem que cuidar também, porque às vezes a gente na empolgação, tu vai, te escreve, e depois não se dá conta que pode prejudicar mais adiante também. Mas era isso que eu queria colaborar. Perfeito, Francisca, obrigado. Mais alguma questão, colegas? Bom, vou aproveitar então também esse espaço, né, já que a gente está nesse momento de trabalho remoto, né, até a Rose acho que mandou um e-mail há pouco para vocês, o Café com a CGP, né, então é o momento que todas as quintas-feiras, das 9h30 às 11h, a CGP está disponível ali no Meet, né, para tirar dúvidas dos servidores, tanto de encaminhamentos de fluxo, de processos, tramitações, quanto essa questão, por exemplo, da licença que a gente tratou agora, né, são momentos mais próximos que às vezes só mandando e-mail, não flui a comunicação, né? Então, às vezes, ali a pessoa entra no Meet, tira dúvida, então fica esse espaço, né? Reforço, então, esse canal de comunicação com a CGP do campus, que é o Café com a CGP nas quintas-feiras pela manhã, tá bom? Então, quem quiser acessar lá, entra, tira sua dúvida, conversa com a Rose, às vezes eu consigo participar também, né? As colegas da CGP participam junto com a Rose, tá bom? É das 9h30 às 11h. Né, tem um e-mail da CGP que foi agora há pouco, acho que a Rose mandou, era 1h50. Lá e ali tem o linkzinho do Meet também. Tá bom, pessoal? E qualquer dúvida também, podem nos procurar que a gente vai disponibilizando as informações. Bom, então, quanto a PDP era isso, depois eu vou mandar um e-mail reforçando, então, até o dia 10 de setembro, então, para fazer o cadastro dos interesses das capacitações. O meu terceiro ponto de pauta, eu vou falar rapidamente, é sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, a LDO 2022, ela foi sancionada agora no dia 20 de agosto, né, então a gente já começa a vislumbrar o orçamento de 2022 das instituições e do nosso campus, né, quem acompanhou o CODIR hoje também pode ver, então, a previsão de orçamento para o ano que vem, né, a gente sabe que entre a LDO, que é a Lei de Diretrizes, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, é um longo caminho, né, no Congresso, discussões, e esse orçamento ele vai sofrendo ajustes, né? A gente já foi feita a divisão do orçamento conforme a matriz do CONIF, e a gente tem um orçamento na matriz do campus um pouquinho maior que 2021, nessa previsão, mas ainda muito inferior àquele orçamento que a gente tinha no ano de 2019, por exemplo, né? Que o nosso orçamento era na casa de 5.500.000, né? Então, o orçamento, por exemplo, para 2022, do campus, ele está na casa de 4.500.000, né? Ou seja, R$1 milhão a menos, né? A gente sabe que hoje a gente está fechando as contas, né? Porque a gente está no trabalho remoto, né? Mas o nosso orçamento, ele vem sofrendo esses cortes. Mas a gente tem essa diferença de 2021 para 2022, um acréscimo de R$300 mil aproximadamente para o nosso campus. E na assistência estudantil, que é um orçamento separado, a gente tem uma redução de R$30 mil, né? É uma redução pequena, mas é uma redução. Lembrando, né, até a LOA a gente tem um longo caminho. Quando a gente trabalhou no planejamento do orçamento de 2021, a gente tinha um valor. Aí depois, na sanção presidencial, que foi em abril, né, foi bastante atrasado, foi em abril desse ano, nós tivemos corte, né? Então, esse é o nosso cenário. Agora é o momento das articulações, né, das instituições, com a Câmara, com os deputados, para que a gente melhore o nosso orçamento, né, que quando for sancionada a LOA, a gente não tenha esse valor de agora, que a gente tem um valor maior, né, mas a gente sabe que a situação não é muito fácil no nosso país. Bom, como eu disse, era uma pauta rápida, né, não vou me aprofundar no orçamento para a gente não ficar triste hoje,
tá? Thales, eu vou só aproveitar, desculpa, Marcelo, já passo para ti, pegando esse gancho, pessoal. Nós estamos nesse contexto de diálogos com parlamentares em cima dessa questão do orçamento e da LOA, conversando com pessoas, né, com parlamentares, pedindo auxílio relacionado a essa questão dos institutos federais. Então, o CONIF também vem fazendo todo um trabalho para ver se conseguimos reverter essa situação, mas dentro digamos que das pessoas que vocês possam ter conhecidos parlamentares, né, e daqui a pouco se queiram nos passar o contato ou possamos realizar algum diálogo, né, nós, enquanto gestão, estamos fazendo esse trabalho. Inclusive, na sexta-feira, nós já temos uma reunião agendada com a CETEC, a reitora e um parlamentar com seu assessor. E nós estamos conduzindo, né, digamos, com um trabalho de formiguinha nesse sentido. Então, deixo para vocês também pedindo um auxílio, porque daqui a pouco algum de vocês tenha esses contatos e nós possamos realizar um trabalho mais próximo, né? Esse é um trabalho que todos os diretores vêm conduzindo dos seus campi e todos os institutos, né, do Brasil vêm fazendo esse trabalho, tá? Obrigada, Thales. Só para complementar o que a professora Nídia solicitou hoje na reunião. Certo, Ana. Eu vi que tu comentou, acho que o professor Marcelo está inscrito, é isso? O prof. Marcelo se inscreveu. Uhum. À vontade, professor. Boa tarde para todo mundo. Tá, a minha questão ela não tem muito a ver com o orçamento, tá? Ela tem a ver mais com essa questão da licença capacitação. Ela me gerou uma dúvida, tá? Porque agora na fala de vocês disseram assim, ó, a licença capacitação ela não dá direito a um substituto. É obrigatório passar pela CCPPD, ela tem que dar um parecer favorável ou não, passa pela gestão, a gestão dá um parecer favorável ou não, e o colegiado ele é apenas consultado, tá? Ele não é decisivo. E o que acontece se o colegiado for contra a saída desse professor? Essa é a minha questão. Certo, professor. Como eu falei ali anteriormente, a gente tem aquilo que é regulamentado, né? O que é obrigatório, as consultas, né? E o colegiado, geralmente, ou o grupo de docentes da área, a gente reúne para fazer essa consulta. É um parecer opinativo, assim como a CPPD, né? A definição, ela compete somente ao diretor-geral, né? Ele que tem o parecer decisório. No caso, é um parecer consultivo, digamos assim. Sim, tudo bem, mas se o colegiado disser assim, ó, nós não absorvemos a carga horária desse professor, nós não temos condições, então por isso nós somos contra na nossa consulta. E ainda assim esse professor sair, o que acontece? Mas se a gestão dá condições de suprir essa carga horária de outras formas, é possível, professor. Não sei se complementa. Isso quer dizer, então, que na realidade não importa a opinião do colegiado. Dependendo da situação. Se não tem condições de suprir a carga horária e atender a demanda, né, a questão do colegiado pode ser levada em consideração ou não. Sim. Não, é só isso que eu queria entender. Tá bom. Certo. Nada. Mais alguma questão, pessoal? Se não, vou passar para o último ponto, então, da minha fala. Só para desejar, então, as boas-vindas aos novos servidores, tá bom? Então, nós tivemos o ingresso de 3 novos servidores agora no mês de agosto. Nós temos a professora substituta, a professora Roberta, na área de pedagogia, e 2 assistentes de alunos, que é a Vanessa e a Daniela. Então, lá no campus, geralmente, a gente faz uma recepção e os colegas se apresentam. Então, eu vou pedir aqui para, se as colegas estiverem presentes, se quiserem dar uma palavrinha, né, se apresentarem para os colegas, fiquem à vontade. Então, não sei, Roberto, se está na reunião? Olá, boa tarde a todos e todas, tudo bem? É um prazer estar na instituição, espero que possa contribuir com os colegas na área da pedagogia, também na área da inclusão, que é
a minha área de pesquisa e estudos, eu me coloco à disposição de vocês para o que eu puder auxiliá-los. Tá? Obrigada pela acolhida, Thales. Tá bom, obrigado, Roberta. Vanessa, não sei se a Vanessa está por aí. Olá, colegas, tudo bem? É um prazer estar fazendo parte da equipe. Estão me ouvindo? Sim. Uhum. Muito obrigado pela acolhida e também me coloco à disposição, né? No que eu puder ajudar, no que eu puder somar à instituição, estamos aí. Obrigado, Vanessa. Daniela está por aí? Olá. Estão me ouvindo? Sim. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada aí pela acolhida. Estamos aí fresquinhas, né? Iniciando esse semestre com vocês. E é um período de aprendizagem, né? Então, a gente está muito sedenta para poder corresponder à expectativa, né, de trabalho. Então, me coloco sempre à disposição se precisarem. E também preciso de bastante ajuda. Mas vamos ter um semestre muito bom. Obrigada. Estamos bem ansiosas, né? Vanessa, né? Tá bom, obrigado, Daniela. Sejam, então, todas bem-vindas, as colegas, né? Especialmente a Vanessa e a Daniela, é o nosso concurso público de 2018, se eu não me engano, né? A gente não tinha autorização de provimento pela CETEC, né? A gente tinha previsto essas 2 vagas do concurso e muito ansiosos também, né, enquanto campus, pela chegada dos colegas, das colegas, né? Então, nesse ano apenas nós conseguimos a autorização do provimento das vagas e conseguimos, então, fazer a nomeação, tá bom? Então, desejo que sejam felizes aqui no campus com a gente. Desculpem, cortou o microfone. Em resumo, era isso, tá bom? Qualquer dúvida, me coloco à disposição. Podem me chamar no e-mail, no WhatsApp, tá bom? Só entrar em contato. Tá joia, Thales. Obrigada. Eu coloquei no chat o horário aí do café com a CGP, eu acho que o Lucas havia solicitado. Esses momentos a CGP está oportunizando todas as semanas, então todas essas dúvidas que vocês foram levantando aí podem ser tiradas em momentos específicos, né, com a CGP também. Sejam bem-vindos os novos colegas aí. A Vanessa eu tinha tido a oportunidade de receber no dia da posse, né? Sejam bem-vindos, Daniela, Roberta e Vanessa. Passo para o Luciano, então, para concluir essa rodada aí dos diretores. Boa tarde, colegas. Tudo bem? Vou ser bem breve aqui, para não tomar muito tempo de vocês. Sejam todos bem-vindos e também aos novos membros da gestão, que tenhamos um proveitoso segundo semestre, né? Que possamos concluir todas as nossas ações planejadas para esse semestre. Pessoal, assim, ó, vou aproveitar esse momento aí agradecer aos colegas tais e docentes, tá, pela contribuição nos processos de planejamento das nossas licitações, tá, que foi uma questão que foi debatido no ano passado, final do ano passado, início desse ano, com os planejamentos. Então, um agradecimento para vocês pelo engajamento que vocês tiveram nesses processos aí, pessoal. Quanto aos informes da direção, já foram contemplados nas falas do Thales, do colega Thales e do colega Douglas, né, nas direções. Mas eu vou só aqui acrescentar a questão do orçamento. Tá? O nosso orçamento de 2021, só para informação, ele já está sendo todo ele disponibilizado, né? Então, para o campus. Então, o nosso orçamento de 2021 praticamente está no campus. Tá? Complementar também a questão ali da previsão do nosso orçamento para 2022, pessoal. Como foi colocado no COTIR, eu só vou colocar números ali para nós, ali que o Thales comentou ali, né? Ainda há uma discussão. Esses números não são os efetivos, tá? Não são os concretos, é a base para a gente vir discutindo. Então, a gente tem uma situação assim, para o funcionamento do campus, tá? A previsão do nosso orçamento para 2022 é de 4.509.939, tá?
Se a gente considerar, como o colega Thales comentou, 2019, a gente vai ter que meio se adequar a uma situação meio assim, ó, digamos, e trabalhar muito bem com esse orçamento, né? Quanto da assistência, ficou nessa previsão de 2.153.488, tá? Não é só para complementar, então, pessoal, essa questão do orçamento que foi passado na reunião do CODIR, hoje pela manhã. Outra informação da diretoria é quanto à situação das nossas usinas fotovoltaicas, tá, pessoal? Que hoje vocês, quem acessa ali o Alegrete Tudo, os jornais da circulação do município, a Unipampa hoje está inaugurando essa usina. E aí, aí se pergunta, e a do IFE, né, do nosso campus? Bem, o nosso campus, a gente já tem trabalhado com a empresa, né, a gente agora estamos só no aguardo, né, dos materiais, que, digamos, as placas, né, como é que eu vou dizer, de captação da energia para a instalação lá no campus. Então, a nossa questão da nossa usina fotovoltaica, eu acho que é questão de meses, a gente já vai estar ela sendo instalada lá no campus, tá, pessoal? Quanto aos informes da direção, acho que são essas daí, pessoal. Se tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição. Obrigado, Ana. Tá joia, então. Obrigada, Luciano. Agora, nos próximos dias, nós também iremos organizar uma reunião geral específica aí das diretorias, até para mostrar um pouco mais para vocês aí as execuções e os planejamentos, né, Luciano e Thales, mais específica aí do DAD e da DPDI, onde nós podemos explicar para vocês a questão do recurso, como vem sendo aplicado. Pessoal, essa primeira rodada da reunião seriam mais informes. Eu deixo também como informe, né, antes de nós passarmos para a mateada do ensino, a questão do edital do Ministério Público do Trabalho de Uruguaiana, que está aberto. Nós estamos, em breve, formalizando e enviando para a lista geral, mas aqueles colegas que já cadastraram esses projetos em outros anos e que já foram contemplados, já receberam na lista. Nós estávamos aguardando o cadastro de uma proposta, porque esse ano nós tivemos alterações na metodologia que o Ministério Público vem adotando, então tivemos que fazer um cadastro da instituição, e diferente dos outros anos, onde cada pesquisador poderia submeter a proposta, esse ano a proposta é submetida pela instituição. Então, nós já fizemos o cadastro do nosso campus, esse cadastro, ele gerou uma senha de acesso, e nós vamos organizar os cadastros, né, via gabinete. Então, vamos organizar uma equipe de cadastros, digamos, e vamos receber as propostas via gabinete. O nosso colega Rumenig já me mandou a proposta dele, porque ele também já tinha recebido, junto de outros colegas, essas informações. Nós já submetemos e fizemos o primeiro teste, né? Então, trago para vocês essas informações. Esse edital, ele é um edital bem importante, é um recurso interessante que nós temos a possibilidade de capitanear. Esse edital, esse ano, diferente dos demais anos, ele vai ficar aberto em formato de fluxo contínuo. Então, nós também estamos organizando vários projetos que são demandas tanto de investimento, né, principalmente investimento que nós temos no campus para cadastrar junto ao Ministério Público do Trabalho, e vocês, dentro das áreas de vocês, podem, né, submeter propostas, tá? É um formulário que tem que ser preenchido, tranquilo também, né, bem sucinto. A primeira página eu já vou enviar preenchida para vocês, porque pede alguns dados da instituição, alguns dados meus, e nós já vamos mandar preenchido, tá? Então, logo agora, nos próximos dias, nós já estaremos enviando, já fizemos contato,
mais de uma vez, agora nesses últimos dias, com o Ministério para conferir essa questão toda. E solicito a vocês, né, dentro das possibilidades, né, de angariarmos recurso via este edital também. O ano passado, em função da pandemia, todos os recursos do Ministério Público do Trabalho, eles foram destinados para as questões de saúde. Então, aqueles projetos que tinham sido cadastrados em 2019, nós temos alguns colegas aqui que cadastraram lá em 2019, nós podemos submeter novamente, tá? Então, eu até questionei se eles poderiam estar concorrendo a esses projetos, mas o pessoal me justificou que nós precisamos atualizar os orçamentos, tá? Então, nós vamos mandar para vocês o edital, mandamos para vocês já esse formulário com a primeira página preenchida, assim facilita o trabalho de vocês, e vocês vão submeter para nós via e-mail do gabinete, e nós vamos recebendo esses projetos e depois vamos enviando para vocês o protocolo de inscrição, tá? Assim que eles são recebidos lá no Ministério, eles são avaliados e já nos passam um feedback de como está a situação, se faltou algum documento, ou e depois nós vamos entrar num rol de classificados, tá? Então, dentro de informes gerais, eu trago essas informações, tá? Eu acho que seria isso num primeiro momento. Acredito que temos que fazer um intervalinho, né, para poder pegar uma água, pegar um chimarrão, ir ao banheiro, e daqui uns minutos voltamos. Pode ser, pessoal? Voltamos às 15h34, 15h35? Pode ser? Então tá. Vou fechar aqui e já retornamos.
Acho que podemos dar início, né, Ana? Então, olá, pessoal, né? Depois do intervalinho, para a gente dar uma esticada, vamos, então, passar para a pauta mais específica do ensino, né? Alguns informes para o andamento do semestre, né? Os colegas que entendem que não são contemplados com a pauta, que é mais direcionada às questões de aula, né? Pode ficar à vontade, se alguém quiser sair. Se quiser nos acompanhar também, será muito bem-vindo, tá? Não prender os colegas que não se identificam com essa pauta aí, que é mais relacionado às aulas. Então, pessoal, queria mais uma vez agradecer, né, aos colegas pela receptividade, né, à direção pelo convite, e a reunião de hoje, sim, é mais para colocar alguns informes, né, para os colegas, para marcar o nosso início do semestre, né, com as nossas atividades junto aos nossos estudantes, que já estão acontecendo, né, desde segunda-feira. A gente tem muitas atividades na primeira semana, né, mesmo que seja uma continuidade, né, para os integrados, no caso, mas tem que trazer os alunos de volta depois do recesso, né, colocar eles no eixo de novo, digamos assim, das aulas. E as do superior, né, a gente tem que iniciar as disciplinas, então temos que organizar planos de ensino, né, organizar a turma, né, chamá-los para as nossas aulas, porque antes nós ia para a sala de aula e eles iam lá com a gente, né, e estava tudo certo. E agora não, a gente tem que preparar, mandar link, né, atualizar eles das aulas, e eu acompanho alguns grupos, né, especialmente dos alunos da licenciatura em Química, que eu estou mais ligada, eles ficam preocupados quando não tem o link, o professor não mandou, como é que vai ser, né, ainda durante o recesso. E acredito que nos outros cursos também é assim, né. Então, a gente tem bastante trabalho essa primeira semana. Então, é uma reunião rápida, né, para passar alguns informes. Muitos dos colegas já sabem, né, já estão atentos às datas, às questões do nosso planejamento, que muitas coisas é feito já no calendário, lá no início do ano. Mas a gente achou pertinente, então, a gente conversar para marcar o nosso início do semestre e passar essas informações. Também, como a professora Ana Rita e a Patrícia comentaram ali no começo, já te respondo ali, Rebeca. Eu vou falar sobre ele hoje, eu vou mandar hoje ainda para vocês o calendário. A Rebeca perguntou sobre o calendário do material impresso, né? Eu vou mostrar para vocês e a gente vai mandar hoje ainda. A gente não quis mandar sem apresentar primeiro para, né, para ficar mais fácil para a gente se comunicar. Então, mas hoje ele vai, tá? Pode aguardar. Então, como a professora Ana Rita e a professora Patrícia falaram, né, as alterações foi no finalzinho do semestre, né, nos últimos dias ali, em que a gente começou a conversar sobre a questão da direção de ensino e da coordenação geral de ensino, e como era finalzinho, a gente não achou também por bem chamá-los para uma reunião pedagógica para tratar de uma pauta nesse sentido, até porque o final do semestre nos demanda bastante também, né, com o pedagógico, né, relembrar algumas datas. Vamos falar um pouquinho dos horários, né, que vocês já receberam o arquivo lá no finalzinho do primeiro semestre. Em relação ao calendário acadêmico, pedagógico e também ao guia do ensino, que são encaminhados no início do semestre,
Se algum colega não tem ou não encontrou mais nos seus arquivos, a gente tem tanto arquivo nesse tempo remoto, né, gente, que a gente se perde às vezes. Entre em contato conosco, comigo, com a Rosângela ali, que a gente encaminha para vocês de novo, né? Quando um colega novo chega, a gente procura já encaminhar, né? Mas às vezes podemos esquecer algum. Então, qualquer documento que vocês achem pertinente, que vocês não encontraram nos arquivos de vocês, entre em contato conosco que a gente envia com prazer para vocês, tá? Não tem problema. Vamos falar um pouquinho dos planos de ensino e de trabalho, né? Alguns colegas já comentaram no início da reunião que já estão organizando esse material, né? Inclusive fazendo hoje. Os materiais impressos, né? Que como a gente continua com atividades remotas, a gente continua atendendo os nossos alunos nesse formato. Algumas datas importantes, né? Que são as datas principais do segundo semestre e alguns recados gerais ali no final, tá? Bom, pessoal, então, como primeiro ponto de pauta, né, o calendário acadêmico é o mesmo aquele que nós recebemos lá no início do ano letivo, né, onde o nosso segundo semestre inicia, então, em 23 de agosto e vai findar em 23 de dezembro. Então, nós temos exatamente 4 meses, né, de semestre. Lembrando que o nosso calendário ele está um pouco diferente, né, em 2020 e 2021, em função das atividades remotas, daquilo que a gente vinha acostumado, né, mas foi preciso, né, os 200 dias letivos, né, que o nosso calendário, nós não tínhamos ainda a liberação dos 200 dias letivos, e o nosso calendário faltava 3 dias, né, aproximadamente, mas a gente recebeu, então, ali bem no primeira semana de recesso, saiu uma portaria do CNE que libera, então, os 200 dias letivos, tanto no ensino médio quanto na graduação, né, desde que sejam atendidas as cargas horárias dos cursos, né, então, segue no mesmo formato que a gente trabalhou no ano passado, né, e na instrução normativa número 21, ali tem a carga horária máxima que a gente pode estender nossa semana ali, né, para cada curso, para poder atender essa carga horária num período de tempo menor, tá? A Natália perguntou do retorno às aulas em 22, né? Ainda a gente não teve essa discussão, né? Não iniciou essa discussão ainda. Inclusive, a gente não tem muitas informações nesse sentido, porque não tivemos reunião do CAEM também, ainda no segundo semestre, né, depois do recesso. A reunião está agendada para o dia 31, então acredito que na próxima reunião, né, então acredito que nas próximas semanas, aí, reuniões, começará a se discutir, então, já o 22, além, né, das questões após setembro, né, como foi definido, né, que no Consulp, que nós ficaríamos remoto de final de setembro e depois iniciaria essas discussões. Então, acredito que as discussões do final do 2021 e início de 22 vão iniciar em breve e nós precisaremos nos reunir para conversar sobre isso, por isso que até não gostaria de me estender muito, né, hoje, para não cansá-los, porque talvez tenhamos que ter reuniões aí em seguida, em função dessas discussões. Bom, o calendário pedagógico também é aquele organizado pelas colegas do setor de assessoria pedagógica, né, que traz essas datas importantes, que traz essas questões do ensino em si, que traz os sábados letivos, né, a sugestão de sábados letivos, para nos auxiliar ali, né, ter as informações mais à mão. Então, da mesma forma que o calendário acadêmico, né, ele foi enviado lá na
na primeira semana, lá no início do ano. Então, quem por acaso não está com ele à mão, pode nos chamar. Também tem as datas pertinentes aos cursos integrados e aos cursos de superior e graduação, tá? Superior e graduação, curso superior e subsequente, perdão. Lá tem informações, né, sobre essas datas e também sobre a questão das semanas letivas, né, e sugestão dos sábados que os colegas podem usar, assim como a organização própria de cada curso, né. Alguns cursos optam por seguir o que está no calendário acadêmico e outros preferem fazer uma organização própria, né, e não é um problema isso, então fiquem bem à vontade. Eu vou passar para a Fabrícia, então, que ela se inscreveu, enquanto eu dou uma olhadinha no chat ali. Pode ficar à vontade, Fabrícia. Boa tarde. Professora Elisandra, talvez a senhora ainda vai falar sobre isso, mas até a semana do dia 23 de dezembro é a semana 18, né? Nós teríamos 18 semanas. Essa última semana a gente vai usar para exames ou isso vai depender das coordenações? De repente, isso ainda vai ser dito e eu estou me antecipando. Mas só para ter uma ideia de como organizar com 17 ou 18 semanas. A gente vai apresentar as datas depois, mais para o finalzinho. Até nós conversávamos isso no grupo dos coordenadores, né? Lá no nosso calendário acadêmico, não tem marcado lá que a última semana é para os exames, né? Mas a gente tem que fazer os exames. Então, a sugestão, né, a orientação é que, no caso da graduação, a última semana seja destinada para os exames. Então, teoricamente, a carga horária teria que terminar na semana anterior. É proibido ter algum registro de aula naquela última semana que seria para os exames? Não é. Proibido não é, porque não está marcado lá no calendário que é proibido. Mas tem que ter os exames e os exames não podem ser realizados dentro da carga horária, né? E os alunos têm que ser avisados com 48 horas de antecedência sobre o exame. Então, a sugestão, né, é que a carga horária findasse ali na semana anterior. Mas daí fica muito da organização de cada curso também. No caso dos integrados, nós temos a questão dos conselhos finais ainda. Segue mesmo raciocínio. Não é proibido ter registro de carga horária na última semana, que seriam os conselhos de classe, ou na penúltima, que seriam os exames, mas nós temos que contemplar essas atividades também. E, geralmente, no integrado, a semana toda, né, é ocupada pelos exames, porque são muitas disciplinas. Então, da mesma forma, não seria proibido colocar carga horária nessas 2 semanas. Inclusive, temos sábados letivos previstos, né, até lá o finalzinho. Mas a orientação, né, ou a sugestão é que tente se finalizar até a semana anterior a essas atividades. Kalinka, reunião do dia 30, quer colocar? Porque agora eu me perdi. Estou no celular, tenho dificuldade aqui Deixa eu ver. de mexer. Não, aqui dia 30 tu colocou que a gente vai ter a decisão do Consup, né? Sobre o que vai acontecer. É essa reunião que eu tô me referindo. 30 de setembro. Perfeito, Márcia. Bom, pessoal, então, últimos recadinhos. Ficou algumas dúvidas no chat, depois a Rosângela me passa ali, que eu vi que era para tentar explicar. Mas lembrá-los, então, do PID, né? O PID é a nossa antiga RAD. Então, antigamente nós fazíamos naquela planilha do Excel, né, para os colegas aí que estavam afastados ou que estão chegando agora. Ele é feito apenas por docentes efetivos, tá? Então, ele já está disponível lá no SIGA-A para ser preenchido e submetido para a chefia imediata homologar. Lembro que nós temos que fechar as 40 horas, né? Ele não permite o envio com menos de 40 horas, ou 20, né? No caso dos colegas que são 20 horas, e também não podemos homologar com mais de 40, tá? Então, a gente tem que ajustar lá o nosso PID e também temos o prazo aí, né? De 30 dias para fazer. E também o relatório relacionado ao primeiro semestre de 2021, né? Agradeço os colegas que já encaminharam e aqueles que ainda não encaminharam, né? A gente pede que o façam também no mesmo. O relatório é 30 dias após a finalização do semestre. Então, nós temos até 31 de
agosto. O relatório a gente solicita que ele seja tramitado pelo CIPAC, né, assinado por lá, e depois envia o arquivo, então, para a CGE, ou CGE e DE, mas a partir do último merge é a CGE que está fazendo essa homologação. Temos os colegas coordenadores aí, muitos a gente não conseguiu homologar o PID do primeiro semestre, a gente ainda está atrás dessa questão daquele erro, né, que muitos coordenadores, por ter que destinar 20 horas a coordenação 20 horas para a coordenação, não consegue fechar, tem que diminuir aquela carga horária de organização do ensino, e ele consegue diminuir para fechar as 40, mas quando chega para a gente homologar, chega acima dos 40 de novo, e a gente ainda não teve retorno dos chamados sobre esse erro, a gente está atrás, tá? Então, eu espero em breve dar notícia para vocês. Eu vi que alguém perguntou do relatório, o relatório não está implantado no SIGA, tá? A gente está fazendo aquele modelo antigo, aquele mesmo modelinho que a gente fazia antes. Mas a gente encaminha um e-mail para vocês, tá? Lembrando disso, e também do caso das datas, né? E o modelo do relatório. A resolução 080, que é a que regulamenta, né, o trabalho docente, no final tem um quadro com as horas que a gente pode destinar para cada coisa, para projeto de ensino, projeto de extensão, projetos, enfim, né, como colaborador ou como coordenador. Fala também que para coordenadores de graduação é 20 horas, e para as demais fala que é até 20 horas, tá? Mas os de graduação especificamente fala que é 20 horas, e a gente orienta que coloque 20, por isso que estamos com essa pendência do PID, né? Em função da avaliação de cursos, né? A gente tem que cumprir todas as normativas. Eu não sei, Rô, qual era a dúvida ali que tinha ficado no chat? Sobre as datas de recessos, Elis, seria nesse sentido? Não lembro, foi bem no iniciozinho da reunião, que era, não sei se era sobre o PID. Sim, o Jonas, né, estava com dúvidas com relação ao PID, né? Mas ele não chegou a mencionar. Não, acho que era só para me falar do PID, né? Eu vi que alguém perguntou sobre aqueles possíveis pontos facultativos, né? Não temos definição ainda, acho que foi a Luana que perguntou, não lembro. Alguém perguntou ali, não temos notícia deles ainda, né? O dia 6 se aproxima do 9, né? Mas não recebemos. Para informá-los, colegas, já estamos finalizando, então, dia 31/8, nós temos a reunião de pais, né? Com os alunos do integrado, especialmente para informá-los da entrega das notas, né, dos boletins. Por isso a preocupação até que a Rô colocava de estar essas notas no sistema, né, para a gente poder imprimir, fazer os boletins. Então, na medida do possível, os colegas puderem acompanhar, né, pela transmissão ali do YouTube, nos auxiliando ali com as dúvidas, né. Então, a gente vai ser muito bem-vindo a presença de vocês. Começará às 19 horas. E no dia 1/9, né, a gente tem uma formação para as lideranças estudantis, também transmitida pelo canal do YouTube, com a presença do Hermes, né, que é o da assistência estudantil da reitoria, destinado especificamente, não é específico, mas é para as lideranças, mas é aberta para todos os estudantes que quiserem participar, os colegas que quiserem acompanhar também, tá, serão bem-vindos. E nos próximos dias aí nós estaremos chamando os colegas que têm alunos com PEI de 2020, né? Aquele plano de ensino individualizado. Não lembro se é essa bem a sigla, mas é o PEI de 2020, que lá na IN 21 também diz que se não voltasse atividades presenciais, a gente teria que, no segundo semestre, ofertar o PEI. Então, os colegas aí que lembram que tem alunos com essa pendência, eu vou chamá-los para uma reunião em breve, tá? Para a gente combinar, para a gente colocar isso em andamento. Só mais duas coisinhas que eu anotei aqui. Nós também teremos em breve eleição de coordenadores para algumas coordenações, tá? Também estarei chamando em breve para a gente compor a comissão eleitoral. E os colegas, então, né, já vão pensando, né, que desejam concorrer à coordenação dos cursos que estão ligados, né? Vão se preparando, vão pensando no assunto, que teremos uma eleição aí em seguida para várias coordenações. E uma outra por fim, gente, o último informezinho é em relação às frequências no SIGA. Chegou bastante dúvida dos colegas no final do semestre, né? E acredito que já tem alguns também em dúvida. Também a IN 21
A gente vai sonhar com a IN21 hoje, né? Também a IN21 traz sobre a frequência no artigo 35 e 36. Tá? No 35 diz que aquele 75% de frequência não é condição para aprovação, né, no ensino remoto, mas que a gente tem que ter um acompanhamento dos alunos, né, que a gente acaba acompanhando pelas tarefas, né, pelas atividades, pelo contato dele conosco. Mas no artigo 36 diz, então, que a gente tem que preencher com presença o sistema, porque tem que ter um registro no SIGA, né? Temos que completar o sistema com presença para todos aqueles alunos que têm um mínimo de 1,7, né? Que é aquele mínimo, né, para ir para o exame. Então, colegas, podem... e diz também que nesse momento excepcional não vai ter aquele bloqueio do SIGA, né? Para quem não coloca as frequências. Então, quem quiser deixar para colocar no final do semestre, não tem problema, tá? Pode deixar. Quem já quiser ir colocando, mas o que não pode, gente, é ter alunos com mais de 1,7 de nota ali antes do exame, com reprovado por frequência. Isso não pode, tá? Então, todos aqueles alunos que tiverem um mínimo de 1,7 para ir para exame, nós temos que dar presença para eles. Tanto no integrado, né, quanto no superior. Claro que no integrado a gente teve aquela flexibilização do 1,7 ano passado, a IN traz alguma coisa sobre isso, mas eu penso que isso é uma discussão mais para perto, né, da finalização, se vai ser mantida aquela mesma organização ou se vai ser discutida, ou, né, se vai ser discutida uma nova metodologia para os conselhos de classe finais para o integrado. Tá, colegas? Então, acho que estava bastante dúvida, né, nessa questão das faltas, das frequências. Então, se algum colega ainda tiver dúvida, pode nos procurar, mas estaremos encaminhando a IN21 aí para vocês darem uma olhadinha também. De minha parte era isso, peço perdão pelo horário, não sei se as gurias querem complementar, ou algum colega, fiquem à vontade. Vou mandar os slides, sim. Daqui a pouquinho eu já mando para vocês os slides, a IN21 e o calendário do material impresso, tá? Era isso que eu tinha que mandar para vocês, né? Se possível, dos sábados letivos. Eu tenho, mas eu acho que o restante dos professores não tem. Tá, slides, então, material impresso, IN21, o calendário pedagógico. Eu acho que o calendário acadêmico também, né, Elis? O acadêmico também. A planilha dos alunos do impresso, né? Daí a Rô quem manda. E o dia 6 a gente precisava saber, eu estava organizando, eu tenho aula nesse dia, eu não sei o que dizer para os alunos, eu disse, não sei, pessoal, vamos aguardar. Nos outros facultativos veio na sexta, né, anterior. Mas não recebemos nada ainda, né, Ana, sobre isso, acho que nenhuma das diretorias. Na verdade, ninguém sabe. A Nídia até brincou na última reunião que está na expectativa. Então, também não criem tanta expectativa. Ou o Thales... Pode ser que o Thales tenha notícia. Maior que a minha. Oi, gente. Não, só para comentar para vocês, das outras vezes, a gente fica sabendo, na verdade, é pela publicação no Diário Oficial da União, no dia anterior, né? Então, o Ministério ele tem baixado esses decretos um dia antes, né? Então, digamos agora, deixa eu ver, dia 6 de setembro é numa segunda, né? Isso, então provavelmente na sexta a gente vai saber, na publicação no na sexta. Se até sexta não for publicado, né? Infelizmente tem sido assim. É o Ministério da Economia que emite, né, Thales? Isso, o Ministério da Economia, que antes era do planejamento, né? Que fazia essa parte, que agora é tudo o Ministério só. Não tem muitas boas notícias, é só isso mesmo. Eu só queria dar um recadinho, então, aos colegas que ainda não votaram, ainda está em tempo, tá, pessoal? Até às 18. Estamos aguardando mais participações. Só uma dúvida, Elisandra, daí se for ponto facultativo, que vier na sexta-feira, a gente não pode marcar aula, a gente pode marcar aula assim, assíncrona? Eu não me lembro. Não pode, né? Tem que botar para o sábado. Não pode, né? Daí tem que realocar essa carga horária para outro dia. Sábado.
sábado já estão ocupados todos, né, naquele nosso planejamento, daí vamos ter que lançar mão daqueles períodos excedentes, então tem que conversar com o coordenador, né, coitado do coordenador, o coordenador fazer o planejamento para não dar sobreposição, e se mesmo assim a coordenação não conseguir dar conta, como aconteceu, por exemplo, com as turmas 101, né, que alguns não deram conta com esses períodos, porque ficou bem curto o calendário, então o colegiado pode, né, aprovar mais períodos semanais aí. Mas daí tem que passar para outro dia esse registro, Kalinka. Tá? Certo, pessoal? Votem lá, tá? No Colegiado de Campos, não esqueçam do linkzinho lá, né? Agradecemos os colegas aí que vão representar, né, o segmento docente, tá? E discente aí no Colegiado de Campos, que é tão importante, né? Obrigada, pessoal. Espero não ter feito muita gafe aí na minha primeira reunião, né? Na nossa primeira reunião. Depois eu perguntar até para a Patrícia como é que me saí, né? Se me saí bem. Agradeço a presença de todos vocês. E qualquer dúvida, né, a gente está à disposição, tá? Um abração, um bom semestre para vocês. E tamo junto. Tchau, pessoal. Abraços. Tchau, gente. Abraços. Tchau, tchau, gente. Tchau, colegas. Até. Tchau, pessoal. Tchau, As pessoal. mulherzinhas estão passando na telinha. Elisandra, já que eu vou evitar de te mandar uma mensagem pelo WhatsApp, essa questão do PID da RAD, eu tenho que enviar para a Alegrete ou tenho que enviar para a Júlia de Castilho? Ai, o Thales saiu. Ah, não, o Thales está aí. Tá, o PID agora tu faz no sistema, né? O PID não tem problema. Agora, o relatório, tu estava no... Não, tu estava nos dois campos, né? Ai, me ajuda, Thales, que confuso. Bom, deixa eu pensar. Vamos pensar junto, Jonas. Tá, não, eu entendo que está em exercício em Alegrete, né? O relatório é para Alegrete, né? Por mais que esteja lotado no outro campus. Mas eu não sei com relação aos projetos de pesquisa, se vale para Alegrete, se vale para Júlio, eu estou em dúvida. Porque não, eu não sei. Eu acho que eu sigo na mesma do Thales. Se tu tá em exercício em Alegrete, é para Alegrete tudo. Tá. Né? Então, claro, tu pode... no teu relatório, Jonas, tu pode mencionar que Sim. Tu teve atividades no campus de Castilhos, né, durante uma parte do semestre, né? Mas tem que enviar para nós o teu relatório. Sim, sim. Nós ficamos nessa dúvida também se tu votava por Alegrete ou por Júlio de Castilhos no colegiado, né? De campus. Não, tu tá em o exercício aqui, é aqui. Tá bom. Ai, ai. Esqueci de comentar que a Jerusa já está conosco também, né? Na redistribuição. Está, mas não está. Mas não está, né? O professor Ricardo foi redistribuído, né? Em contrapartida, a professora Jerusa, que é a esposa do professor Jonas, veio trabalhar conosco, mas está em licença gestante, né? Parabenizamos o colega aí pela chegada do bebê. Tá, obrigado. Então tá, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.